Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números. Números é um dos primeiros livros do Velho Testamento, pertence ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de livros da lei, todos escritos por Moisés. Nós vamos ler em Números, capítulo 11. Eu começarei a leitura no versículo 1 e seguirei até o 9. Números, capítulo 11, começando no versículo 1 até o 9, o título é As Murmurações dos Israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O contexto ao qual pertence esse texto que nós acabamos de ler é aquele momento em que o povo está sendo levado do Egito, onde foram escravos durante 400 anos, onde clamaram várias vezes ao Senhor, e decorrido o tempo que Deus havia dito a Abraão, que seria o tempo pelo qual o povo ainda passaria por aquela aflição, e após esse tempo Deus levanta Moisés para libertar o povo e conduzi-lo a outra terra chamada Canaã, onde mais de 450 anos antes, Abraão, chamado por Deus lá de Ur dos Caldeus, veio para pisar a terra, para tomar posse dela, para recebê-la em herança, para receber a promessa de Deus, de que ali habitaria um povo numeroso, um povo incontável, como se tornou posteriormente, ainda o é, incontável como as areias dos grãos de areia da praia e as estrelas do céu. Então o povo está no meio do trajeto dessa instância na qual Deus, com poder e força, liberta seu povo prometido, sua descendência chamada Israel, das opressões da escravidão egípcia, e está numa marcha, num trajeto, levando-os para a terra prometida.
Isso durou um pouquinho mais de 40 anos por causa das adversidades que aconteceram nesse trajeto. Adversidades tais quais esta que nós lemos aqui nesse texto. Então eles estão indo sob o comando de Deus. A arca da aliança, aquela que tem a tampa chamada propiciatório, que tem 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, e que dentro levava, nessa época, as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas escritas pelo Senhor, registrando o decálogo. Então a arca os guiava. Deus dava uma ordem e os sacerdotes erguiam a arca e iam conduzindo conforme a orientação de Deus, e eles procuravam outro lugar para repousar enquanto faziam esse trajeto até tomarem posse da terra. A arca, além de ser conduzida pelo próprio Senhor de maneira direta, havia também 2 coisas visíveis que faziam esse processo de orientação. De dia era uma nuvem, uma grande nuvem. Uma nuvem que ficava apenas sobre o povo de Deus. Não era uma nuvem que cerrava o deserto, mas ela era exclusiva do povo de Deus. Essa nuvem de dia protegia o povo da agressão dos raios solares, fazia com que o povo tivesse alento e sombra. No final da tarde, a nuvem saía e dava lugar a uma coluna de fogo que ficava do lado do arraial, imensa, com capacidade de lançar luz sobre todo o arraial, sobre todas as 12 tribos ali acampadas. Além disso, gerava calor para que o frio do deserto não os fustigasse durante as noites. E quando começava a amanhecer, a coluna extinguia-se e a nuvem voltava. Isso era diário, isso era constante. E em um dos momentos que a arca foi erguida por ordem do Senhor, e eles iam seguidos e guiados pela nuvem e pela coluna de fogo. Se viajassem à noite, a coluna andava com eles. Se viajassem de dia, a nuvem pairava sobre eles. Eu acredito que essa deveria ter sido considerada uma experiência extraordinária, uma experiência de profusão espiritual para quem estivesse ali, vendo estas coisas acontecerem. Elas eram literalmente milagrosas, porque uma coluna de fogo que se acende toda noite e se apaga toda manhã, sem nenhum elemento para gerar a combustão do fogo, sem que ninguém precisasse acender e reacender essa chama, sem que em momento algum houvesse necessidade de jogar mais material combustível para manter o fogo. E uma nuvem que paira só sobre o mesmo lugar e que anda onde o povo de Deus está. Todos os demais povos do deserto e todas as pessoas caminhantes ao redor eram fustigadas pelo sol. E então, deveríamos pensar que essa deveria ser uma gloriosa experiência espiritual, e talvez nós até pensemos que se estivéssemos lá, tributaríamos a Deus glória e honra. Contudo, mesmo nesse estado de presença de Deus,
tão operosa, tão poderosa, falando diretamente com Moisés. Moisés ia na tenda do encontro, onde Deus vinha falar com ele. Moisés recebia as palavras de Deus ali dentro do arraial. Mesmo tendo a arca, mesmo tendo o tabernáculo, onde o Senhor enchia com sua presença e glória de fumaça, o Santo dos Santos, recebia ministrações diante dele, o aroma que subia dos incensos, que faziam todos sentirem aquela fragrância das orações subindo ao Senhor. Isso deveria ter causado no povo uma sensação de cuidado, de poder de Deus, presença, acolhimento espiritual, segurança. Quer segurança maior do que essa? Uma nuvem que anda em cima de você no deserto e uma coluna de fogo que ilumina, protege e espanta os insetos. Mas quando entramos no capítulo 11, há uma mudança drástica, uma ruptura absurda no comportamento do povo. É como se fosse um tombo, uma mudança de instância rápida e chocante até. Ela nos surpreende, porque dessa jornada sob a condução de Deus, com todas essas manifestações poderosas e presenciais dele, o povo de repente se queixa aos ouvidos do Senhor. Reclama. É assim que as versões mais modernas têm usado a palavra, traduzida a palavra queixou-se. É uma reclamação. É uma murmuração do povo aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Esse ponto inicial do texto começa a mostrar-nos que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos com Deus e tomar muito cuidado com o que nós chamamos de oração, inclusive, porque muito disso que está sendo depositado perante os ouvidos do Senhor, que está sendo erguido até a presença dEle, não tem sido, muitas vezes, algo como deveria ser, uma súplica, uma entrega, um louvor, uma adoração sincera. Muitas vezes não passa de queixa, reclamações, resmungações. Deus não se agradou de ouvir as queixas que eles faziam. Nós não sabemos qual é aqui, nesse primeiro versículo, nessa primeira instância do texto. Nós sabemos de outras. Reclamaram falta d'água, reclamaram, como nós lemos no texto, sobre dieta alimentar, com desejos de comerem carne e peixe. Reclamaram das hortaliças, das coisas que eles consideravam saborosas, que nasciam às margens do Nilo, naquela terra abundante e farta, e que na época da colheita sustentava todo o povo, inclusive os escravos. Eles reclamaram de muitas coisas. Reclamaram da comida que tinham, do alimento que Deus dava para eles. Não reclamaram de não terem entre eles nenhuma doença. 40 anos, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma peste.
sem nenhum assolamento de coisa alguma que os infeccionasse, infectasse, que os matasse. Enquanto os povos ao redor sofriam com essas coisas, os povos antigos, e até recentemente, depositavam fezes dentro do quarto mesmo. E Deus disse, nunca façam isso. Deus deu regras sanitárias para eles, que eles, ouvindo e fazendo, fizeram-se grandes ali. Eles nunca reclamaram que uma roupa sequer tivesse estragado. 40 anos sem ruptura nas roupas, sem que nenhuma desbotasse, sem que nenhuma rasgasse ou descosturasse. Não reclamaram porque as sandálias dos pés não gastaram. Andaram, e as sandálias não gastavam. É aquela tendência, né? Generalizada, que parece estar presente desde o início da queda e vai continuar presente até o dia que Jesus volte e restaure esse caído mundo corrompido pelo pecado. É a tendência de focar no que desagrada, de focar no que não está bom, focar naquilo que chama a atenção com uma exigência particular de satisfação a respeito daquilo. E deixar de lado coisas abençoadoras, coisas que deveriam servir de tributo a Deus, de gratidão, de ações de graças. Então eles se queixam, isso desagrada ao Senhor. Tem pessoas que pensam que Deus não se desagrada de nada. Tem pessoas que pensam que Deus tem um amor mórbido, um amor fragmentado, um amor que nem nós conseguimos tentar praticar, um amor que não enxerga nada, um amor que não sente nada, um amor que é só despejar sobre as pessoas coisas boas. Como se Deus não fosse justo, como se Deus não tivesse leis preciosas que Ele exige que sejam cumpridas. Então, esse povo reclamou nos ouvidos de Deus. E Deus acendeu-se contra eles em ira. E diz o texto que Deus causou incêndios em algumas extremidades do arraial, nas pontas, nas bordas daquela grande multidão que ficava numa ordem por tribos, uma ordem linear, uma ordem pré-estabelecida, em suas cabanas, em suas tendas, acampados. É como se fosse uma cidade, havia corredores, havia todo um comando. E Deus incendiou algumas bordas. Alguns intérpretes, alguns estudiosos, comentaristas da Escritura e muitas pessoas da tradição judaica entendem isso explicando da seguinte maneira. Dizem eles que as pessoas, quanto mais distantes estiverem do centro do louvor, do centro do foco da adoração, mais vazias, mais desfocadas do certo, mais distantes do necessário, e elas passam a viver meio que por seus próprios pensamentos, guiadas pelas suas próprias ideias. Isso pode se assemelhar
àquela figura que Jesus criou quando ele diz que ele era a videira verdadeira e que todos nós somos ramos. E os ramos, eles andam, movimentam-se no seu crescimento e muitas vezes vão a lugares distantes, ramificando. Só que ele precisa estar conectado na videira, ele precisa ter suprimento na base, no tronco. E disse Jesus que ele era esse tronco. E nós, como ramos, poderíamos secar se não estivéssemos recebendo desse tronco a seiva. E o pai, que é o agricultor, olha o ramo seco e corta. Está seco, serve para lenha, serve para queimar. Essa ideia desses comentaristas, de alguns da tradição judaica, entendem que essas pessoas não estavam muito na borda, muito afastadas, não se conectavam, não vinham. E a maioria deles faz uma aplicação disso no sentido de que na igreja sempre terá aquele que falta muito ao culto, que ouve as notícias pelas metades, de forma fragmentada, que está mais ponderando os seus problemas e trazendo sob sua ótica, apenas sob seu modo de ver, com muitas queixas a respeito de tudo, e não está no centro da comunhão, não está no centro da adoração. É assim que muitos têm entendido por que foi lá na borda que Deus lançou os incêndios, nas pessoas que estavam se afastando do centro da adoração, da arca, do tabernáculo, que não vinha para sentir o cheiro, o aroma do incenso, que não vinha para os momentos de adoração. Parece que a primeira reclamação vem deles. As queixas iniciais, nesse momento, surgem deles. Esses incêndios começaram a assustar. Esses incêndios começaram a trazer preocupações. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orando, o povo falava com Deus queixando-se. Moisés ora. E a intercessão de Moisés é ouvida por Deus, e o fogo se apagou. O que deixa claro para nós que são incêndios que começam nas bordas, mas que se não houvesse algo que fosse feito, como aconteceu, esses incêndios se espalhariam, esses incêndios aumentariam, mais pessoas morreriam, mais coisas seriam consumidas pelo fogo. Parece que acabou. Moisés orou, o incêndio parou, o lugar foi denominado Taberá. Taberá quer dizer o fogo do Senhor acendeu aqui contra nós. Então o lugar passou a chamar-se Taberá, para que ficasse na memória de todo mundo. O Senhor ficou irado contra nós aqui, nossa queixa acendeu a ira do Senhor. E Taberá é para todo mundo saber, aqui nós pecamos, aqui nós erramos. Podia ter parado aí. Afinal de contas, nós deveríamos aprender com as primeiras lições, né? Mas nós desprezamos as primeiras lições e vamos na vaidade dos nossos pensamentos, conduzindo-nos por nossos próprios corações, e parece que nada detém o pecado corrompido e corruptor que nos vence e nos destrói para continuarmos em caminhos que não devemos. Poderia ser Taberá apenas o nome de um lugar onde a ira do Senhor se acendeu, houve uma intercessão e o fogo parou. Mas não, de forma alguma.
diz o versículo 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E isso contaminou todo o povo de Deus. O populacho, nós vemos em outros textos, que entre eles havia estrangeiros. Havia egípcios, inclusive, que os viram sair vitoriosos e viram o Egito tão destruído, e que pensaram, é com esse povo que nós vamos, parece que o futuro está com eles. Não eram do povo de Deus. É chamado aqui de populacho. Uma Bíblia da língua inglesa, uma delas, traduz de um jeito muito interessante essa palavra, se referindo a eles como se fosse uma espécie de, assim, de tribo. Um tipo de povo que está no meio do outro e tem um comportamento próprio. Como nós chamamos essas tribos urbanas, essas pessoas que se reúnem, por exemplo, essas tribos de pessoas que assistem futebol para usarem de violência ali, atacarem pessoas. Então esse grupo inicia um processo novo de resmungação, de queixa e de reclamação. Mas dessa vez parece não ser nas bordas, eles estão espalhados pelo meio do povo, e isso faz com que o povo de Deus, os descendentes mesmo de Abraão, que Deus está libertando, se contaminem por isso. Então tanto o populacho começa a ter esses desejos das comidas dos egípcios. Então os filhos de Deus, contaminados, os filhos de Israel, tornaram a chorar, voltaram à resmungação, à reclamação, à queixa, e disseram, quem nos dera carne a comer? E começaram a dizer que lembravam dos peixes que comiam no Egito, e falam aqui uma frase que deveria ser considerada a mais insana, a mais desqualificada, a mais desprovida de qualquer senso de verdade e a mais profundamente imersa nas mentiras que nós gostamos de contar para nós mesmos, como eles eram como nós somos às vezes, eles contavam para si mesmos, que eles comiam de graça. Eles afirmam que comiam de graça peixe, carne, pepino, melão, alho silvestre, outro tipo de alho, cebola. Comíamos de graça. Essa é uma daquelas horas que nós nos afogamos em coisas insanas, mentirosas, inaceitáveis. Inaceitáveis. Porque eles nunca ganharam nada de graça. Eles eram escravos que tinham horário para começar o serviço e horário para terminar o serviço. Qualquer falta de qualidade no serviço era tratada com açoites. Não podiam produzir nada para si mesmos, a não ser para os egípcios. Chegaram no momento a perderem o direito de terem seus filhos homens vivos, para que não crescessem, porque como animal eram tratados pelos egípcios, inclusive com contenção de crescimento, para não se tornarem perigosos como escravos, numa revolta, principalmente associando-se a um inimigo, aos egípcios que os comandavam. Não podiam melhorar suas casas, não podiam visitar ninguém fora dali, não podiam decidir
coisa alguma. Comiam sim, porque eram como animais puxando barro. Eram como gado. Perdiam o valor quando ficavam doentes. Perdiam o valor quando começavam a envelhecer e a musculatura começava a não produzir mais. Não podiam descansar na velhice, eram locomovidos para serviços mais leves, adequados. E dizem, comíamos de graça. É uma distorção espiritualmente enlouquecida de como as coisas eram de fato e de verdade. Então observe que nós às vezes, como eles, fazemos essas coisas. E como se não bastasse, a partir do versículo 6, começam a reclamar do que tinham. Lá era assim, mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho esse maná. Este maná. Observe. E nenhuma coisa vemos senão este maná. Este quase sempre é usado como um demonstrativo, e eu e você usamos naturalmente para designar qualquer coisa, como por exemplo, se eu precisar falar deste copo. Mas já observaram como que este pode ser usado de um jeito irônico, desprezível. Encontrei minha mãe uma vez muito nervosa porque uma nora, não a Valéria, disse com ela, este teu filho, este seu filho. E minha mãe disse, esse meu filho é seu marido. Então, observe que nós usamos essas demonstrações de forma desprezível. Pode ser que você diga de mim, este pastor. Ou diga dos presbíteros, estes presbíteros. Estes membros aqui dessa igreja. Esse serviço que eu tenho. Esse emprego. Talvez seja uma das formas mais desprezíveis. Porque nós falamos com descaso. E eles fizeram isso. Este maná. Não temos coisa nenhuma, senão este maná. O maná parecia uma sementinha de coentro. Era clarinho. E tinha segundo o texto, um aspecto resinoso, como do bidélio. Havia um exemplar, um potinho com maná dentro da arca, colocado depois para que as gerações vindouras pudessem conhecê-lo. E ele caía todos os dias junto com o orvalho. Quando eles acordavam e abriam a cortininha da tenda, estava por todos os campos ao redor. Era só pegar. Era nutritivo, servia para sustentar o povo e era de utilidade múltipla. Porque podia ser comido do mesmo jeito que caía, podia ser feito numa frigideira, podia ser assado, podia ser amassado, pilado, para poder produzir farinha, para tantas outras coisas, como nós fazemos com o milho. Existe uma riqueza, uma variedade de pratos que nós comemos provenientes do grão do milho. Quando ele é pilado, quando ele é distribuído como uma farinha, e nós o compramos e tantas coisas são produzidas, saborosas. Então era alimento que Deus dava de graça para eles. Eles não plantavam, não colhiam, não se esforçavam, não tinha terra para arar. Os povos ali ao redor passavam fome. E eles todos os dias tinham o maná. Mas eles falam, este maná.
que é naturalmente quando o pecado começa a dominar a nossa vida e nós começamos a dizer de tudo que Deus nos dá, como se fosse alguma coisa que nos enjoa. Nos enjoa porque nós estamos cada vez mais com dificuldade de viver a liturgia do ordinário e do cotidiano. E cada vez mais impulsionados a largar a familiaridade diária das bênçãos de Deus em busca de sofisticações sentimentais, emoções desvairadas, coisas que podem ser largadas de uma hora para outra, eventos atraentes em outra igreja, eventos atraentes em lugares diferentes, onde se fazem coisas que comumente não estão no nosso dia a dia, mudança de ambiente, enjoamos da casa, enjoamos da comida de todo dia, enjoamos da repetição na igreja, enjoamos tanto que um dia alguém falou: pastor, a ceia tem que ser celebrada com pão e vinho, sempre com esse copinho. Não dá para ser mais criativo e fazer alguma coisa mais emocionante, porque desde pequenininho é a mesma coisa que eu vejo. Há uma distorção que nos disfunciona da adoração a Deus, num ato litúrgico de louvor a Ele, com o ordinário, com o cotidiano. E não somente os crentes, mas o mundo de um modo geral. Aliás, os crentes sempre repetem o que o mundo faz. O mundo puxa e nós repetimos. Chega-se a ponto tal de, por exemplo, eu e a Valéria em São Paulo numa loja a Valéria comprando um pijama para a Maiara, e a moça, quando descobre que a filha dela é também minha filha, e que naquela época nós tínhamos 37 anos de casados, a moça se espanta e chama as colegas: olha, eles têm 37 anos de casados. E aquilo pareceu algo inusitado para elas, porque as pessoas romperam com a liturgia do cotidiano. Quem consegue ficar casado mais do que alguns anos, o suficiente para ver a barriga dele crescer e para ver ela começar a ter cabelos brancos, sei lá, qualquer coisa que desmotiva, que diz: não dá mais, eu preciso de algo novo. Então, eles não conseguiram viver a liturgia do cotidiano, a familiaridade diária com as bênçãos de Deus. Comer maná todo dia era chato, desagradável. E é interessante que Deus os trata de um jeito tal, porque Deus fala assim: é carne que eles querem, né, no Moisés? Então eles vão ter carne. Eles vão ter carne. Deus diz: vai sair carne pelo nariz deles, de tanto que eles vão comer carne. É essa a expressão que Deus usa. E aquilo começou a vir codorniz voando, e eles adoraram e comeram no segundo, terceiro dia. Quando deu um mês, eles não queriam mais, as codornizes não iam embora, e era a única coisa que tinha para comer. E eles disseram: estamos enfastiados dessa carne. Não quiseram mais. Veja bem, desejar comer carne em pleno deserto, com uma população imensa daquela, numa terra improdutiva, não tinha como manter animais suficientes para isso. E além disso, eles estavam numa jornada, porque eles estavam num trânsito, ou num momento transitório. Não era aquilo que Deus queria para eles. Deus tinha outra coisa para eles. Nós temos essa mania de querer coisas que são ilógicas, que não podem pertencer ao contexto. Comer carne no deserto é uma ilusão. Ou seja, comer carne todos os dias, satisfazendo toda aquela multidão no deserto, é uma ilusão. E uma das formas como Matthew Henry,
um dos mais antigos comentaristas, um dos primeiros a fazer um comentário de toda a Bíblia, um inglês. Sobre isso, dos vários comentários, eu encontrei essa frase extraordinária dele ao comentar esse texto. Diz ele que nós não devemos nos entregar a nenhum desejo que não possa, com fé, ser transformado em uma oração na presença de Deus. Qualquer desejo que nós tivermos, que com sinceridade e fé, eu não possa fazê-lo na presença de Deus como uma oração sincera, uma oração que tribute a Deus honra e glória, que me coloque na presença dEle como servo dEle, se esse desejo não pode ser transformado nessa oração, eu não devo tê-lo. Esses desejos que nós temos, semelhantes a querer comer carne todos os dias e satisfatoriamente para todo mundo num deserto, é o tipo de coisa que nós não deveríamos ter, porque não dá para transformar isso numa oração sincera na presença de Deus, mesmo porque não era para fazê-los comer carne no deserto que Deus os tirara do Egito, e sim para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Jesus ensinou-nos a orar, pedindo a Deus o pão nosso de cada dia. Jesus ensinou-nos a viver o mal de cada dia apenas. Jesus ensinou-nos a não andar ansiosos por coisa alguma quanto ao que haveremos comer, beber ou vestir. Deus alimentou esse povo diariamente, não precisava guardar, não precisava conservar nada, porque eles teriam todos os dias. Mas, como eles, às vezes, nós nos mantemos numa postura de queixa, e o que chamamos de oração, que chega aos ouvidos de Deus, tem sido muitas vezes apenas reclamações que podem acender a ira de Deus contra nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos fortaleça. Nós vamos ficar em pé, eu vou suspender o hino, nós vamos ficar em pé para recebermos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Coloquemos-nos em pé e encerremos o nosso culto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos ajude na jornada. Que o Senhor retire de nós sensações, sentimentos que possam prejudicar-nos na caminhada. Que o Senhor proteja-nos de todo o mal. Que o Senhor faça-nos chegar bem, seguros e abençoados no dia final. Que a graça salvadora de Jesus, o amor eterno, incomparável de Deus o nosso Pai, as ternas e divinas misericórdias e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém.